Esta apresentação se refere ao projeto integrador, tomada de decisão, ferramenta de apoio para as empresas de micro e pequeno porte. O problema de pesquisa é como auxiliar os proprietários das micro e pequenas empresas na tomada de decisão nos primeiros 5 anos de vida da empresa para que esta não acabe falindo ou fechando. Segundo Freire, a tomada de decisões é uma tarefa difícil. É preciso planejar, organizar, dirigir, etc., onde a quantidade de informações e o tipo de análise dos dados necessários dependem de fatores importantes, como uma limitação de tempo, a importância da decisão e o custo, assim como a complexidade do problema. Segundo Urdan e Urdan, durante o processo de decisão de compra, o consumidor compara as diferentes opções de produtos capazes de satisfazer as suas necessidades. Ele seleciona, integra e avalia informações relacionadas às marcas de produtos para chegar a um julgamento. As informações sobre os produtos enquadram-se em 2 categorias gerais de atributos: os extrínsecos e os intrínsecos. As fases de tomada de decisão são a percepção de existência de um problema, a delimitação do sistema, o levantamento das informações, a construção do modelo, o levantamento de dados, análise e diagnósticos, o estabelecimento dos critérios de decisão e da escolha do método, a criação de alternativas, e aí temos a fase de viabilidade, análise de sensitividade, ponderação de outros fatores, influenciação, negociação e compromisso, e a fase de aprovação final. Os processos de engenharia envolvem entrada, controles, recursos, onde se efetua a ação para se obter uma saída. No processo decisório de um processo de engenharia, nós temos a entrada, que envolve os problemas e as oportunidades, e a saída, que é a melhor solução. As disciplinas envolvidas para o desenvolvimento deste trabalho foram Introdução à Engenharia, Metodologia Científica, Administração, Pesquisa Operacional, Confiabilidade, Sistema de Informação, Informática e Economia. Gestão de risco. A gestão de risco inclui ameaças para todos os objetivos do negócio e as oportunidades para melhorar esses objetivos, né? Ela tem sua origem na incerteza, está presente em todos os projetos. Portanto, conhecer os riscos é saber que são eles que devem ser identificados e analisados, e que pode ser possível um plano para eles. Não conhecê-los, ou seja, não conhecer os riscos, é também não poder gerenciá-los. E para se ter sucesso, a organização precisa ser comprometida em gerenciar o risco do negócio. Os principais processos da gestão de riscos, temos o plano de gestão de riscos, a identificação do risco, análise qualitativa do risco, análise quantitativa do risco, o plano de resposta ao risco, monitoramento e controlando os riscos. Controle, né? A gestão de risco envolve 5 momentos, né? A identificação, que é identificar os riscos e compreender alguma de suas características para análise posterior. Análise qualitativa, que é compreender a importância dos riscos através de escalas médias de impacto e probabilidade. Análise quantitativa, onde se investiga o impacto e efeitos do risco com precisão numérica. O planejamento de respostas, onde se decide como lidar com cada risco, considerando a tolerância e a aversão a riscos predominante. E o monitoramento, onde se acompanha o comportamento dos riscos no tempo e a adequação do nível de exposição existente. E esse processo é cíclico, ok?
Na gestão de risco, o processo qualitativo envolve identificação, análise, avaliação e tratamento. O processo quantitativo, que é o modelo de risco, onde é gerado o modelo de risco, né, envolve análise da consequência residual, o risco inerente planejado, o risco contingente, que é o não planejado. Daí vem o modelo de risco e onde se obtém a contingência a aplicar especificamente no projeto. Na metodologia, foi utilizado o Design Thinking, onde a partir do desejo das pessoas e a viabilidade do negócio, né, e a possibilidade técnica, né, a viabilidade do projeto, né, no contexto do negócio e a possibilidade técnica, obtém-se da intersecção dessas três situações, das três condições, obtém-se aí a solução, né? E o Design Thinking é um interrelacionamento entre entender, observar, definir, idealizar, prototipar e testar. E é um processo cíclico, onde se define o desafio, faz-se o brainstorm, faz a cocriação e análise, a customização, pesquisa e consultoria, a prototipação, o teste, feedback e, se for necessário, redefinir o processo e aí, ciclicamente se repete até chegar na solução adequada. A metodologia, então, foi compreender os conceitos relacionados à tomada de decisão. Foi feita uma entrevista com o proprietário da empresa, que já decretou falência, eles teve uma série de problemas, né? O acompanhamento da rotina gerencial dessa microempresa, que está passando por dificuldades. Essas dificuldades aumentaram devido à crise econômica no Brasil. E esse processo norteou justamente com a identificação do problema e as possíveis soluções. E assim determinou-se que um dos principais pontos a ser estudado seria uma ferramenta que o alertasse quais as principais decisões que devem ser tomadas no mercado, pois, por falta de planejamento e de gestão, verificou-se a necessidade de se aplicar um brainstorm de possíveis ideias e áreas de atuação dentro da engenharia. Ok? Foi feita, então, uma análise SWOT com os principais pontos fortes e fracos. Nas visitas de observação e escuta, apurou-se que os proprietários e os diretores se sentiram desnorteados para prospectar novos clientes, desconhecem ferramentas gerenciais, reclamam de falta de apoio para sanar as dúvidas após a abertura da empresa. Aí foi realizado então um brainstorm para identificar essas possíveis soluções. Aplicamos então o Design Thinking, ouvimos o dono dessa microempresa, funcionários e ex-funcionários, bem como funcionários e funcionários das antigas microempresas que faliram desse mesmo proprietário. E também foi feita uma entrevista com o SEBRAE, a fim de obter orientação quanto ao grau de relevância das variáveis de gestão empresarial no processo para a realização do protótipo. Os resultados de discussões foi desenvolvido então a partir desses dados, né, foram levantados alguns gráficos, tá certo? Mortalidade das empresas. E vemos que empresas que foram abertas em milhares, 700 mil empresas, e só por volta de 300 e poucas mil empresas continuaram em atividade, né? Aqui também uma série de questões com relação ao levantamento das empresas, ou seja, a informação não chega ao cliente e vice-versa.
não se adequou com a lei de resíduos. E assim foi feito um levantamento, uma série de discussões com relação a essa problemática toda. Então, o que é o protótipo? O protótipo é uma planilha com interface amigável que possa ser preenchida facilmente e interpretada de forma intuitiva, que oriente sobre os pontos fortes e a melhorar nos empreendimentos, a fim de aumentar as possibilidades de sobrevivência das empresas. Temos então aqui a planilha, onde temos os riscos associados na categoria, descrição do risco, fase de vida da empresa, em que pode ocorrer, potencial de ocorrência, consequências e risco. Dali se retira então a chamada tabela de severidade. Conclusão. A tomada de decisão parada por dados na situação que se investiga nesse trabalho demanda a construção de uma base de dados com facilidade de acesso automatizada. Sendo assim, a implementação da planilha ajusta-se, pois não requisita um investimento que sacrificaria a empresa com grandes custos que implicariam sobre o processo de produção. Praticando o conceito de Design Thinking, na etapa de observar e ouvir, foi identificado que uma forma de ajudar o proprietário da microempresa seria, da micro e pequena empresa, né, seria a elaboração de uma planilha com a análise dos processos em uma micro e pequena empresa, baseado em um questionário, onde a pontuação de cada risco ocorreu através de uma pesquisa com o Sebrae. Essa planilha alimenta uma planilha de severidade para decidir se e quando é necessário tomar um tipo de decisão e qual o tipo de decisão que deverá ser tomada. A próxima etapa será aplicar este questionário ao proprietário e assim verificar os pontos. A próxima etapa, então, os pontos que precisam ser melhorados na empresa. Muito obrigado.